E aí a gente teve reunião com o ministro e teve a mobilização do Homologa Camilo. Eu queria que você contasse essa história. Isso aqui vai ficar para a história, né? É um documento historiográfico. É um documento historiográfico. Mas a campanha do Homologa Camilo foi muito interessante. Você sabe que eu não me lembro exatamente quando surgiu a hashtag Homologa Camilo. Não sei se você lembra, porque foi uma coisa... Foi uma coisa acho que foi no grupo com a Andréia. Foi no grupo da... eu acho que eles propuseram uma série de hashtags. E aí a gente falou, essa aqui é legal. Essa aqui... É porque aí, o que aconteceu, gente? Foi assim, depois que saiu esse vídeo, tinha muita gente ouvindo. Então, a campanha Homologa Camilo, ela foi uma coisa também extremamente orgânica. E eu tô tentando lembrar, porque foi tanta coisa que aconteceu junto, mas eu me lembro que teve um dia que nós fomos até... a Câmara dos Deputados, né, para fazer algumas reuniões, para poder fazer essa mobilização. Fomos até o senador Flávio Arnes para mostrar para eles, o senador pedir a ajuda dele, que tipo, o senhor estava lá, o senhor testemunhou. Então, está acontecendo tudo isso em relação ao parecer. E aí eu lembro que nós estávamos almoçando, um monte de mulher junto. Aliás, lembrei melhor, foi no dia, vou voltar. Esse almoço foi no dia da reunião com o Camilo. Foi no dia, vou ter que voltar. Como foi que surgiu? Eu me lembrei agora. Foi a história da Andréia ter entrado em contato comigo, porque entrou em contato com você, depois entrou em contato comigo. E aí, você não grava ainda, que eu vou só tentar recuperar aqui a memória. E aí, desse contato com a Andréia, ela começou a mobilizar para uma reunião com o ministro. Dessa reunião do ministro, nós fomos até o Congresso Nacional também pedir ajuda. A gente falou com o Cajuru, falou com vários senadores, com deputados, com o Cid Gomes. Lembra que eles foram de lá, a gente já reuniu com eles. E aí, dessa reunião, nós fomos almoçar. E na hora do almoço, começou essa história de precisamos fazer uma campanha para lutar pela homologação. E foi daí que surgiu, me lembrei agora. Vou contar essa história. Então, pessoal, como surgiu a história do Homologa Camilo? Como eu falei para vocês, no dia da audiência nós tivemos uma grande reverberação, né, das pessoas participando. E havia uma pessoinha participando, muito querida de nós, que é hoje a deputada Andréa Werner. E a deputada Andréa Werner estava com o seu gabinete acompanhando essa audiência. E ela começou a entrar em contato conosco, né, e falando, olha, que eu posso ajudar, essa luta ela é muito significativa. E então, uma das questões que ela propôs foi, vamos reunir com o ministro, né? E aí ela fez toda uma articulação muito significativa com pessoas de todos os grupos políticos. Isso é muito bonito, né? Quando a gente olha assim, essa história ela vai ficar marcada. Então, você tinha numa mesma reunião pessoas do PL, você tinha gente do PCdoB, você tinha PT, PSB, PSD, inclusive, tá? Tinha a Tabata Amaral, Cid Gomes, né? A Grace Elias, a Alessandra Aber, o deputado Orlando Silva, né? Então, você tinha a Isa Arruda, de novo, de várias áreas da região do Brasil como um todo, o senador Flávio Arnes também, através da sua representação, senador Cid Gomes. Então, assim, aí detalhe, também tínhamos, e aí é importante mencionar, várias entidades do Brasil como um todo. Então, você tinha lá gente do Xingu, você tinha gente da Abra, né? A Maria do Carmo esteve conosco, uma representação histórica nesse campo também. Você tinha o presidente da Federação das Pestalozes, presidente da Federação das APAs, nós tínhamos o movimento Onda Autismo também. Então, nós tínhamos ali, certamente, Moab, que foi um grande parceiro nessa luta. Nós tínhamos representação das maiores entidades de defesa dos... Abra, a Maria do Carmo. A Maria do Carmo estava lá com a gente também. Então, assim, a gente tinha representação das maiores entidades, estavam lá. E aí a gente começou essa reunião e eu nunca me esqueço. Eu queria que você reproduzisse o que você falou, né? Que teve uma hora que o Cid Gomes te perguntou isso, né? Primeira coisa, eu comecei questionado por um senador da República, né? E ele pediu que você falasse. Explica pra gente por que então que a Tabata Amaral falou muito bem sobre esse processo, a Andréa Werner. E aí ficava uma dúvida, tá, mas se o documento é tão bom, se, poxa, se ele é tão representativo, se tem gente de todo o país aqui, as maiores lideranças estão pedindo por esse documento, onde está o problema para essa homologação? Eu queria que você explicasse como você explicou para o Cid Gomes. Naquela hora, eu não estava esperando, né? E aí fiquei meio...
nervoso para falar. Mas o que acontece é que o debate ele é ideológico, ele é um debate de que algumas pessoas entendem que não pode ter nada individualizado para crianças com autismo, para nenhum estudante com autismo. Por quê? Porque essa é uma ideologia que supõe que se eu fizer qualquer coisa individualizada, então isso é discriminação. E aí, para quem faz esse discurso, que é as pessoas da inclusão total, a realidade não importa, os dados da realidade não importam, porque o que importa é se o discurso coaduna com os valores. Então, se eu disser assim, bom, se eu fizer uma coisa individualizada, eu tô discriminando. Então, no discurso, eu estou contra a discriminação. Então, esse discurso tem a ver com esse valor. Eu sou contra a discriminação, todo mundo é contra a discriminação. Uhum. Então, esse discurso é bom, então isso é bom. Uhum. Quando o que nós estamos fazendo a maneira da gente chegar à conclusão é diferente, porque a gente vai olhar para a realidade. A gente olha para a realidade e se pergunta, bom, isso aqui funciona? Não, não funciona. Então não vamos fazer porque não funciona. Uhum. Quais são os dados da realidade? Os dados é que eu preciso fazer ajuda individual. É só assim que eu consigo fazer os indivíduos aprenderem. Né? Então eu preciso de plano educacional individualizado. Eu preciso do desenho universal antes. Eu faço a estrutura para que menos gente precise de individualização, mas quando ela é necessária, eu entrego. Então, essa é uma divergência. A divergência é ideológica, porque nós partimos do pressuposto que a gente tem que utilizar a ciência para interpretar, e eles partem do pressuposto que a ciência não importa, os dados não importam. O que importa é a ideologia que pressupõe que tudo que é individualizado é discriminação. Mais ou menos isso.